Olá, eu sou a Fabi. E eu sou a Tamara, e E esse esse é é o o Mães Cast, Mãescast. só quem vive entende. Hoje, antes do nosso tema de hoje, a gente vai dar um recadinho do nosso parceiro. Que fazem seu dia valer a pena. Uma prosa tranquila, um filme no fim da noite ou aquele trabalho que precisa dar certo, sem dor de cabeça. É para isso que a Implantar Telecom está aqui, para caminhar junto com você no dia a dia. Internet rápida, estável, daquelas que você usa e nem precisa se preocupar. E se precisar, pode contar. Tem sempre alguém do outro lado pronto para te ajudar. Porque no fim das contas, não é só sobre internet, é sobre estar perto, mesmo quando está longe. Implantar Telecom, conectando você do jeitinho que tem que ser. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre rede de apoio. Esse tema surgiu da nossa realidade. Nós ficamos algumas semanas sem gravar o Mãescast, devido, né, à nossa demanda mesmo de rede de apoio. Inclusive, hoje eu trouxe a Maria Laura comigo. Quer se apresentar, Maria? Sim. Maria. Maria, Maria Laura. você é filha de quem? Da minha mamãe. A minha mãe. A minha irmã vai fazer 20 anos. E é muito fofo por ritmo para nós fazer podcast hoje. Para nós fazer podcast. Baby entende. Isso. Então, hoje a Maria Laura veio comigo, porque minha mãe está viajando, meu marido também trabalha viajando. Algumas vezes ele pode ficar, outras não. Então, isso fez a gente pensar, afinal, o que é rede de apoio e como que ela faz diferença na vida de uma mãe. Meu Deus. Tamara, quando você ouve a expressão rede de apoio, o que é que vem na sua cabeça? Então, Fabi, para mim, rede de apoio é quando você encontra apoio, quando você tem alguém que, por exemplo, você vai ficar com o filho, que você tem alguém para deixar o filho, que é o seu caso hoje, você não teve essa rede. Quando você precisa de ir para o hospital e tem alguém para deixar, ou qualquer demanda que você tenha que atender que a criança não pode ir. Então, isso para mim é uma rede de apoio que hoje eu não tenho, né? Eu não sei o que é ter uma rede de apoio, porque a demanda fica toda para. Como eu não tenho isso, você sabe o que é ter uma rede? Você tem uma rede de apoio? Eu tenho. Graças a Deus, eu me sinto privilegiada pela minha rede de apoio. Ela era até um pouco mais ampla, né? Porque eu tenho 3 irmãs e a gente morava tudo muito pertinho. E agora tenho 2 irmãs que estão nos Estados Unidos e a minha outra irmã mudou para Mateus Leme. E então dificultou um pouco, né? O meu marido, como eu falei, trabalha viajando e a minha mãe, ela tá também viajando, vai ficar um tempinho fora. Mas eu me sinto privilegiada. Eu tenho o Yuri também, né, que é meu primogênito, que quando pode ele fica, mas o Yuri trabalha, ele faz faculdade, então também ele tem as demandas da vida dele. E aí é isso, né? Tem uma rede de apoio, mas que não é sempre que está disponível. Hoje, por exemplo, Maria Laura teve que vir comigo porque, né, não tínhamos, né, Maria Laura? Só quem vive entende, né, Maria? Só quem vive entende, né, Maria? Tamara, você falou que não tem rede de apoio, não conhece o que é uma rede de apoio. Mas você acha que se você tivesse uma rede de apoio, teria menos sobrecarga do que você tem? Olha, Fabi, com certeza sim. Para mim, eu além de não ter rede de apoio, sou mãe solo. Então eu falo assim, as demandas do José são todas minhas. É levar para a escola, médico, terapia, escola, reunião de escola. Então, tudo o que gira em torno disso é minha responsabilidade. É eu também que faço a parte de tomar
as decisões. Eu tomo as decisões sozinhas. Há uma sobrecarga nisso. Então, se eu tivesse hoje uma rede de apoio, com certeza, não tiraria de mim a sobrecarga e as decisões, mas seria mais confortável e eu conseguiria até cuidar de mim mais vezes. Então, assim, você ter uma rede de apoio é para você ter um espaço onde você pode cuidar de você mesma também. E também tem a parte também do emocional, né? Não é só o mental, o emocional da gente também fica sobrecarregado. Eu concordo com você, porque mesmo eu tendo toda essa rede de apoio, né, a responsabilidade ainda continua sendo minha, igual o Maurício trabalha viajando, então as demandas da Maria com terapia, com escola, ele me ajuda, né, quando ele está aqui, ele gosta de participar, ele faz, mas as questões dessa demanda mesmo, das responsabilidades assim do dia a dia, acabam que ela fica comigo. Ajuda a diminuir o peso, mas não tira, né? Então, assim, eu não consigo imaginar como que seria sem a ajuda deles. Igual eu falei, o Yuri também, que é o meu filho. Ele, quando pode, ele fica com a Maria Laura. Então, às vezes, eu preciso de um médico, eu estou passando mal. Eu tenho com quem contar. Você já não tem essa parte. Então, não é nem só questão de cuidado, questão de sobrevivência mesmo, né? Com certeza. E em falar nisso, o que hoje é para você ter que trazer a Maria Laura? Aproveitando a deixa. Então, chegamos atrasadas. Muda muito porque para ela é novo, né? Você está vendo aqui que ela está até ansiosa, ela está super empolgada de estar aqui, ela gostou de vir. Acho que até uma experiência para ela, né? Sim, mas a gente teve que preparar, né, o terreno. Eu falei com ela que tinham luzes, que ia ter câmera, que tinha que ter um comportamento. Então, assim, eu fiquei bem ansiosa e fiquei pensando, meu Deus, como vai ser? Mas é como no dia a dia mesmo, né? A gente nunca sabe, porque você sabe também que, como o José Arthur, que a gente já conversou sobre isso, que não tem uma receitinha pronta. Às vezes a Maria está super tranquila e aí no momento ela já muda, né, o comportamento dela. Então é isso, teve a ansiedade de como, ai meu Deus, como que vai ser essa gravação com a Maria Laura? Mas estamos aqui, tá participativa, tá gostando, né, Maria Laura? O que você tá achando aqui do Mãescast? Boa pra gente fazer podcast. Hum, E nós estamos gravando podcast Vive Entendi. isso mesmo. Ô, Tamara, e como você falou que não tem rede de apoio familiar, né? Nem de amizades? Ou você acha que as suas amizades mudaram após a sua maternidade? Como que foi? Então, Fabi, eu acho que às vezes a maternidade, ela não só mudou pela maternidade que eu levo. E assim, claro, algumas as amizades, ela se afasta, até porque a minha vida social, ela começa a privar. Ela gira em torno do José Arthur. Então, muitas vezes, eu deixo de sair, deixo de ir em aniversários, deixo de ir de algumas comemorações, porque dependendo do período que o José tá, eu não posso sair com ele. Mas se tiver uma rotina ali certinha, pode ser que eu consiga ir, mas eu tenho que levar ele. E dependendo do lugar que eu tenho que ir, não dá para levar o José. Então, assim, a minha vida, ela fica um pouco. Não pelas minhas amizades, porque dependendo das pessoas que eu convivo, não, traz o José, isso e aquilo. Mas dependendo do ambiente, não dá. E tem sim as amizades que, não, ela tem filho, não dá para levar, não, nem chama. E a gente sente isso também. Então, com certeza, a questão das amizades, elas não só muda pelo meu fato de ter uma demanda maior por causa da maternidade, a minha vida social ela muda por conta disso, mas também de fato por conta que eu, dependendo do lugar, eu não consigo ir. Então, acaba que tanto a própria amizade, tanto as pessoas que também se afastam. Eu também tive, né, assim, meu círculo de amizades, digamos assim, mudou. Tem pessoas que ficaram, mas tem pessoas que saíram, né? Eu tive um momento de depressão depois que a Maria Laura fez a cirurgia, né, que ela operou o coração
com 6 meses de vida e logo depois também veio a pandemia. E aí eu senti assim, um pouco isolada, porque se eu não mandava mensagem também eu não recebia. Enfim, Deus colocou pessoas novas na minha caminhada, né? Hoje, às vezes, a gente tem mais pessoas que entendem mesmo o que a gente vive. Nem sempre tem a mesma demanda, no caso de nós duas, mas acaba que vem esse círculo de quem entende. Sim. Eu falo assim também, eu tenho a questão também que eu não sei se já foi para você, a questão da exclusão. Às vezes os nossos filhos não são convidados para aniversário. Não pelo, assim, eu sinto que é pelo fato de quem eles são, na realidade do diagnóstico. Eu já vivi isso e sinto como se fosse como é que a gente diz? Como se fosse exclusão mesmo, que ele não faz parte daquele ambiente. Mas eu já tive pessoas que nunca passou pela minha cabeça convidar o meu filho para um aniversário. Porque para mim, talvez, não se encaixava. Então, assim, não é só, tipo, o apoio, mas também a exclusão também, juntando nisso, você para perceber que também tem essa questão Não, também. eu acho que tem mesmo, né? Maria Laura é bem convidada para ir em festa, viu? A Maria Ai, recebe muitos convites, graças a Deus. Ela tem bastante amizade, mas já aconteceu. E o pior, que geralmente é de pessoas bem mais próximas. ai, O meu é o contrário, é de quem você achava que convidaria e não e não convidou. Então, assim, mas tudo bem, né? Cada um com a sua realidade, não sei. E é isso. E voltando à questão da rede de apoio, assim, Fabi, o que, que você acha que realmente ajuda uma mãe? Eu acho que o olhar para a mãe, mas é olhar enxergando. Porque a maioria das pessoas pergunta assim: como você está? Oi, tudo bem? Mas quando você pergunta realmente preocupada em saber, aí você entende. Porque várias pessoas me perguntam como é que eu estou. Mas realmente de Mas fato quer quem saber? realmente quer saber, ou escuta, ou está me olhando de verdade, é difícil, né? Eu acho que a nossa história começou nisso, Foi exatamente né? isso. Porque você me ligou e eu realmente parei para te ouvir, né? E dali também eu conversei outras coisas com você, então eu acho que é o enxergar, além do olhar. Quando você fala com uma pessoa, oi, tudo bem? Oi, como você está? É Eu acho que diferente. essa diferença que a rede de apoio ela vem aí, porque a rede de apoio, gente, não é pegar a criança e ficar com ela o dia inteiro. Não é só olhar para a Tamara numa festa. A rede de apoio é você falar: oi, como é que você está? Oi, vamos tomar um café? Porque às vezes a mãe está precisando muito mais de uma conversa a sós do que você fique com o filho. Porque quando a gente está sozinha, né, Tamara? É. A gente precisa desses cuidados. Igual a Tamara falou que às vezes ela não tem o momento dela de se cuidar, né? Mas rede de apoio também é isso. É falar aqui, vem cá, olha, hoje eu tô te achando, né? Hoje eu tô te achando Diferente, tá precisando triste, conversar. ó, hoje eu tô te achando distante, como é que você tá? Eu acho que a rede de apoio é isso. É você olhar, enxergar e querer ajudar. Ajudar, às vezes, com uma palavra, com um café, né? Levando a criança junto para passear, colocar os meninos para brincar enquanto a gente Conversa. conversa. Eu acho que é isso. Além do que eu vivo com a minha rede de apoio, né? O pai da Maria Laura, o irmão da Maria Laura, a avó da Maria Laura, as tias da Maria Laura. Isso faz uma diferença enorme na minha vida e na dela também. Mas quando você não puder, né, ficar com a criança, conversa com a mãe, fala: oi, tudo bem? Como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? Às vezes uma palavra já muda o dia da pessoa. E eu falo assim, às vezes, é o meu caso, né? Às vezes você tá dentro de casa e você tem toda uma família lá, uma estrutura, mas a criança demanda você e você não tem ninguém para olhar enquanto você vai tomar um banho, enquanto você vai utilizar o banheiro, enquanto você vai fazer uma coisa simples. Tem gente em casa, mas só quem pode cuidar é você. Eu vivo essa experiência, sabe, Fabi? E eu acho assim, às vezes está no detalhe. Talvez nenhuma conversa, mas uma coisa que você pode ajudar uma mãe, uma coisa simples ali que você vai falar assim: nossa, se eu fizer, já vai adiantar um caminho para aquela pessoa. Já já ajuda, já mudou
já abriu mais caminho, mais espaço num dia. E o que você diria para uma mãe que acha que precisa de dar conta de tudo sozinha? Então, no caso, seria para mim mesma, né? Olha, não é fácil, gente, não é fácil ter que dar conta de tudo, mas respira, tudo com calma, a gente consegue dar conta. Mas, assim, mesmo não tendo rede de apoio, a gente começa a criar uma estrutura que você dá conta, você tem que fazer e não tem como voltar atrás. É você por você mesma. Mas uma hora aparece uma Fabi, uma hora aparece uma amiga, uma hora aparece o seu próprio filho, tá lá dormindo, enquanto você faz dormir, conta do seu dia para ele. Abraça ele, conversa com ele, fala do que você fez hoje. Assim, tá no mesmo. Talvez a mãe atípica consegue dar esse suporte para a outra. Mas a gente que não tem apoio, a gente tem que ser forte, a gente tem que se agarrar primeiramente a Deus e depois a nós mesmos, porque não temos outra opção. Hoje em dia a gente não tem outra opção. Eu não sei se você entende o que eu tô falando, sabe, Fabi? Mas é assim, a gente fica sobrecarregado. E às vezes, igual, como o José, às vezes, a cada 15 dias, vai pro pai, esses momentos, às vezes, eu também não sobra para mim. Por quê? É hora de eu organizar uma rotina, fazer a compra, olhar o material escolar, passar roupa. Então, assim, tem muitas coisas para me fazer para mim ter um final de semana. O importante é a gente ser forte e agarrar isso a eles mesmos, né? E a gente é forte por eles. Mas você tem dificuldade de pedir ajuda? Muita! Eu tenho dificuldade de pedir ajuda a todo momento. Eu não sou a pessoa. Eu preciso ainda muito trabalhar isso em mim, pedir ajuda. Por quê? É pedir ajuda e a preocupação de incomodar alguém. Entendeu? Eu tô te perguntando porque eu já fui assim. Eu já pensei assim. Mas eu queria te falar que pedir ajuda não é fraqueza. Pedir ajuda é autocuidado. Né? Porque às vezes a gente fica com essa preocupação de estar incomodando, mas às vezes você nem vai incomodar. Aceitar ajuda também é cuidar de você. É cuidar da família. Então, eu queria te falar que você não precisa se sentir sozinha. Eu tô aqui, Eu sei. né? Você, mãe, também aí que tá vendo a gente. Se você tem essa dificuldade, se você tá sozinha, você não precisa carregar tudo sozinha. Eu sei que não é fácil, principalmente, né? Como eu falei, eu me sinto privilegiada, porque eu tenho rede de apoio, mas pedir ajuda não é fraqueza. E eu tenho certeza que tem alguém, né? Porque às vezes também a pessoa, às vezes ela quer te oferecer uma ajuda, mas às vezes ela vê, né? A Tamara, por exemplo, ela tem uma postura assim, né? Que nem ela falou comigo que também achava que eu tinha. Mas eu também choro, gente. Eu também canso, eu também sofro, né? Então eu acho que tudo que a gente pode dividir, né? Eu acho que já tira um pouquinho aí dessa carga. Igual você, Fabi, você tem rede de apoio. Você acha que isso te ajuda? Fica menos sobrecarregado para você com essa sua rede de apoio? Porque, igual eu te falei, para mim, por mais sobrecarregada que eu tô, eu acho que, assim, aumentaria o meu tempo para mim mesma. Mas e para você que tem a rede de apoio? Para você, isso é bom? Como é que é para você? A rede de apoio, ela, né, no meu caso, meu marido, o meu filho, eles me ajudam, eles dividem a sobrecarga comigo, na verdade. Porque, assim, se eu fosse sozinha, eu não consigo nem imaginar como que seria, igual a Tamara está falando. Porque acaba que eu tenho meu momento de fazer minha unha, eu tenho meu momento de cuidar do meu cabelo, eu marco uma massagem, são coisas que eu não abro mão, mas eu já tenho agendado previamente eles ali para poder cuidar dessa parte para mim. Né, Maurício, igual às vezes eu tenho uma consulta que é num dia de terapias, então aí eu já programo numa semana que ele está em casa, então ele fica com a Maria Laura para mim, ele leva a Maria Laura em terapia para mim, né? Lá em casa, Maurício faz supermercado, eu raramente vou em supermercado. Então, assim, tudo também que ele consegue deixar para aliviar para mim, ele deixa. Então, assim, eu sinto que não consigo imaginar como seria minha vida sem essa rede de apoio. Mas também
eu tenho minha sobrecarga. Só que ela é mais leve, Uhum. porque ela é dividida. Né? Eu continuo com as responsabilidades de terapia, de reunião de escola, de médico, comportamento da Maria Laura, né? Ali no dia a dia. Mas com certeza é bem mais leve do que quem está sozinho. Ah, com certeza. Eu falo assim, você já deve ter visto. Tem dia que não tem unha feita, tem dia que não tem uma sobrancelha. E assim eu vou vivendo. Mas assim como eu, não tem rede de apoio. Tem mães, assim, igual você hoje. Hoje você teve que trazer a Maria Laura, porque não teve uma rede de apoio. E tá tudo bem para você. Você utiliza das armas que tem. Você trouxe a Maria Laura. Então, assim, a gente utiliza porque é o recurso que a gente tem. Mas seria muito melhor e muito mais fácil poder contar com alguém para poder ajudar. E tá tudo bem não ter. E cada vez mais a gente vai criando aquilo, uma estrutura mais forte. Eu acho que é um assunto, né, muito sério. Eu acho que você aí que está nos ouvindo, né, de repente você pode ser rede de apoio para alguém, né, pode ter esse olhar aí de enxergar sua amiga, sua vizinha, sua prima, sua irmã, sua filha. E eu acho que é muito importante, porque toda mãe precisa ser cuidada, né? Sim. Quem cuida de quem cuida, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente podia terminar aqui completando umas frases que eu deixei aqui. Eu vou falar a frase, vou completar e depois eu falo para você completar, tá bom? A maternidade me ensinou. Eu sou mais forte do que eu imaginava. Muito mais forte do que eu imaginava. Mas eu não preciso ser forte o tempo todo. Né? Eu acho que é isso. A maternidade me ensinou a ter paciência. O que quase ninguém vê. Por trás da mãe existe uma mulher. E essa mulher precisa de cuidado. Ela precisa ser olhada. Ela precisa, né, que as pessoas enxerguem ela por trás, né, de tudo que ela faz. Porque a gente carrega uma capa, né, Tamara? Uhum. Mãe atípica tem uma capa de super-heroína, de termos sido escolhidas por Deus. Eu concordo que eu fui escolhida por Deus, tanto como mãe da Maria Laura como mãe do Yuri. Os meus 2 filhos são especiais, mas eu não sou uma heroína. Sim. Eu não criei uma asinha de anjo só porque eu tenho uma filha atípica. Então, toda mãe precisa ser cuidada, né? Toda mãe precisa desse olhar. O que quase ninguém vê, Tamara. Quase ninguém vê é a sobrecarga materna. Se eu pudesse deixar uma mensagem, seria essa. Para a Tamara e para as mães aí que estão sozinhas e também para mim, não carregue tudo sozinha. A gente pode pedir ajuda, a gente é forte mesmo, e pedir ajuda não é fraqueza, e é autocuidado, né? E para quem convive com uma mãe atípica, não espera ela pedir ajuda, não. Pergunta como você está e ouça e olhe realmente como essa mãe está. Né? Você pode mudar o dia de alguém apenas aí com um abraço, um sorriso, uma comida, um bolinho, um café, É. né? E é isso. A minha mensagem é: tenha mais empatia pelas mães, né? Você não sabe o que ela tá passando. Tenha empatia. A mensagem hoje é tanto para profissionais, tanto para as mães que estão em casa. Tenha empatia, mães pelas outras, profissionais. Na hora de dar um diagnóstico, tenha empatia ao dar um diagnóstico e pensando em tudo que ela passa, o que ela está passando. Então, vamos ter mais empatia e ter mais carinho ao acolher uma mãe, independente dela atípica ou não. Maria Laura, vem cá. Vem cá, Maria, rapidinho. Vamos encerrar com a gente? Então, gente, Pode ir? essa foi a nossa convidada hoje, Maria Laura, né? No Só Quem Vive. Entendi. Isso. E hoje a gente vai encerrar com você, né?
Então vem Sim. pro Mãecast, só Só quem vive vive entende.